Olá pessoal, hoje eu vou começar um novo curso focado no HTML e no CSS, pessoal. Esse curso terá como objetivo demonstrar os principais conceitos da linguagem HTML juntamente com o CSS. Então, esta primeira aula vai ser uma aula introdutória onde nós vamos comentar um pouquinho da história do HTML e do CSS de maneira rápida. Vocês vão poder acessar o meu site para procurar um conteúdo adicional relacionado à história do HTML. E nós vamos conhecer a estrutura básica e vamos fazer um exercício, o famoso Alô Mundo. Então, pessoal, detalhe, quando nós pensamos na web, nós podemos dizer que a web tem três pilares. O que seriam esses três pilares? Na web, nós utilizamos a URL para poder acessar os recursos que estão disponíveis na web. Como assim? URL. Então, nós precisamos de um endereço, então olha lá, para acessar um site. Então, aqui é a nossa URL, o endereço, o local onde nós vamos acessar para obter os recursos que algum computador está disponibilizando para nós. Nós também possuímos o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Este protocolo é que permite a comunicação entre o seu computador e outro computador na nossa rede mundial de computadores, na web. Em especial, nós utilizamos o navegador para fazer a leitura desses dados e essa comunicação, para poder visualizar as nossas páginas web. E, por último, nós temos o HTML, pessoal. O HTML é a linguagem de marcação, a linguagem que permite a construção de páginas web. Existem outras linguagens utilizadas para o desenvolvimento web? Sim. Existem outras linguagens que trabalham de maneira cooperativa com a linguagem HTML. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui eu coloquei uma imagem, não me recordo de qual site eu removi essa imagem, a evolução do HTML, pessoal. Então, atualmente, nós estamos na versão 5 do HTML, que é que nós vamos trabalhar nessas aulas. Porém, pessoal, o HTML foi evoluindo. Então, ele passou da versão 2 para 3.2 para 4, até chegar na que se encontra. Inclusive, nós temos a versão do XHTML. Junto com o HTML, pessoal, surgiu quem? O CSS, que nós vamos utilizar também no curso, em especial a versão 3, o CSS 3.0. Então, só para vocês terem uma ideia rápida, pessoal, qual é a ideia? O HTML é uma linguagem de marcação que vai servir, por exemplo, para indicar que um texto é um parágrafo, ou um link, ou o que eu escrevi no meu documento representa uma imagem. O CSS, pessoal, ele vai servir para nós formatarmos esse parágrafo. Como, por exemplo, deixar o parágrafo em negrito, aumentar a sua fonte, colocar uma cor de fundo em torno do nosso parágrafo, na caixa que representa o parágrafo, e assim sucessivamente. No decorrer das aulas, nós vamos aprender um pouco mais sobre o HTML e o CSS. E nós temos o W3C, pessoal, o órgão responsável por controlar a questão da evolução e das parametrizações do HTML, juntamente com o CSS. Existem várias empresas, vários órgãos que estão trabalhando juntamente para que isso seja possível, para criar essa norma, esse padrão. E os browsers, a evolução deles até o dia de hoje. Alguns browsers, pessoal, ainda não trabalham 100% com o HTML5. Então, essa imagem foi mais para exibir esse contexto. Caso vocês queiram uma informação mais completa, vocês podem posteriormente acessar o meu site, que eu vou postar uma matéria sobre isso. Então agora vamos
para o que interessa, pessoal, que o nosso objetivo é aprender o HTML5 inicialmente. Então, nada melhor do que a estrutura básica do HTML5. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela, pessoal, é a estrutura básica do HTML. Então, cada comandinho desse nós chamamos de tag. O HTML é uma linguagem de script, que ela é interpretada. Detalhe, cada comandinho desse aqui, nós vamos chamar de tag. Então, pessoal, reparem, a primeira linha aqui, nós temos o doctype. Na realidade, o doctype, ele não é uma tag HTML. Ele serve para quê, pessoal? Para informar para o browser, para o navegador, qual versão de HTML nós estamos programando. Ou melhor, em qual versão do HTML nós vamos programar. Se vocês encontrarem um doctype desse tipo, significa que a página está sendo desenvolvida com base no HTML5. Além dele, nós temos a tag HTML, que indica o quê? Que a partir daqui, pessoal, vai iniciar o seu documento HTML. E toda tag, pessoal, em HTML, ela tem uma tag que inicia de abertura e uma tag de fechamento. Então, se vocês olharem aqui, nós temos a primeira tag que indica que nós vamos programar utilizando o HTML5. Essa outra tag, HTML, ela está indicando que a partir daqui vai existir um documento HTML. E detalhe, toda tag, pessoal, ela vai estar em volta entre esses dois sinais, o de maior e o de menor. É o que representa a abertura de uma tag HTML. E como o meu documento HTML começa aqui, em que momento que ele acaba, que ele é finalizado? Na hora que eu acho uma tag de fechamento. Então aqui é a tag que inicia um documento HTML e aqui é uma tag que finaliza esse documento. Então, na maioria das tags HTML, pessoal, vocês vão perceber que todas vão ter uma tag de início e uma tag de fim. Algumas tags, elas são representadas, o início e o fim, em uma tag apenas. Então, detalhe, o HTML indica o início do programa. Dentro do HTML, pessoal, vocês vão reparar que tem esse lang. O que é esse lang? Esse lang, pessoal, é uma propriedade que eu estou configurando do meu HTML. Eu estou falando que a minha página, o conteúdo da minha página HTML, vai estar na língua português do Brasil, PTBR. E todo o conteúdo, todo valor que eu atribuo para uma propriedade, pessoal, deve estar entre aspas duplas. Então aqui eu estou falando que o PTBR é o valor que eu quero atribuir para a lang. Como que é o sinal de atribuição? É o sinal de igual e todo o valor deve estar entre aspas duplas. Após isso, pessoal, nós temos o read, que fica a parte inteligente do site, da nossa página. Ó. É onde nós definimos os metadados, as informações relacionadas à página, como por exemplo, qual o objetivo dessa página, qual o conteúdo dessa página e se ela vai utilizar arquivos externos, como por exemplo. Então, dentro do nosso read, nós temos uma tag meta, que ela é utilizada para quê? Justamente definir essas informações para a página, pessoal. Então, no caso, eu estou definindo um metadado, que nós chamamos, né, por meio da tag meta. Qual metadado? O char7. Estou falando que a codificação que eu vou usar para escrever a minha página é a codificação UTF-8. Como assim codificação, pessoal? Imaginem quando vocês estão escrevendo no Word o idioma do seu teclado, as teclas. Então, esse UTF-8 seria mais ou menos isso, a tabela de caracteres utilizada para criar o seu site, a sua página web. Nós temos também a tag link, pessoal. Nós vamos ver no decorrer das aulas que existem dois tipos de link. Este link que vocês estão vendo aqui, que tem como objetivo indicar uma fonte externa, como por exemplo, neste documento eu estou utilizando a tag link para informar que eu vou utilizar o arquivo estilo.css
para formatar o meu código HTML. Então, além do link, nós temos a tag title, que serve para quê? Definir o título da página, aquele texto que aparece na parte superior do seu navegador, como por exemplo aqui home-definido. Temos a tag body. A tag body, pessoal, é a tag que representa o início do quê? Do corpo do nosso documento HTML. Então, todo o conteúdo que você deseja que o usuário visualize em seu navegador deve estar em que lugar? Presente dentro do body, dentro da tag body do HTML. Então, reparem, a tag de abertura, a tag de fechamento do body, o fechamento do head, que eu não comentei, e o fechamento do título. Então, todas as tags, ou melhor, a maioria das tags em HTML, elas vão possuir uma tag de abertura e uma tag de fechamento, uma tag de início e fim. Então, vamos colocar a mão na massa, pessoal. Vamos começar a criar a nossa primeira página HTML. Vamos fazer o famoso Alô Mundo. Então, o que eu vou utilizar para criar esse Alô Mundo, pessoal? Eu vou utilizar o Dreamweaver. Eu preciso do Dreamweaver para começar a programar para a web? Não. O Dreamweaver é uma ferramenta que facilita muito a nossa vida. Porém, existem várias outras ferramentas que podem auxiliar você. Inclusive, você pode programar até utilizando o bloco de notas. No nosso caso, eu também abri um outro navegador aqui, o Composer, só para vocês olharem. Este é um outro navegador que vocês vão poder estar utilizando para desenvolver as suas páginas. No meu caso, pessoal, eu vou utilizar o Dreamweaver. Então, como que eu crio uma página HTML, pessoal? Eu posso vir aqui no Dreamweaver, arquivo novo, HTML. Aqui no nosso Dreamweaver, ele indica do lado direito da janela que tipo de documento HTML eu quero criar. Então, olha lá, existem vários padrões HTML. No nosso caso, nós vamos trabalhar com HTML5, que é a versão mais recente do HTML. Não vou usar nenhum modelo. Esse modelo ele já criaria uma página com algum conteúdo já programado para você. Eu não quero. E vou clicar em criar. Pronto, pessoal. Ele criou a nossa página. Logo de cara, reparem. O Dreamweaver ele já cria a estrutura básica do nosso documento. Então, ele já colocou a tag que informa que tipo de documento, ou melhor, qual padrão HTML você vai utilizar para programar. Então, eu vou utilizar o HTML5. Aqui, a tag de início do HTML. Head, o cabeçalho do nosso site. O char7, qual padrão de caractere nós vamos utilizar. E o título do nosso site. O body e o fechamento do body. Então, primeiro de tudo, pessoal, o que nós vamos colocar aqui? Se nós olharmos no nosso slide, aqui, no HTML, nós temos o lang igual a pt-br. Então, é interessante indicar no nosso HTML qual a linguagem que vocês vão utilizar para programar esses websites, ou melhor, essa página. Então, aqui, lang pt-br, português do Brasil. E aqui eu vou salvar, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu computador, na pasta C2. Vocês podem escolher a pasta que vocês quiserem. Eu vou salvar dentro da pasta WAMP, pessoal, www. Vou criar uma pastinha aqui, curso HTML5. E aqui dentro eu vou criar uma página chamada Alô Mundo, ou melhor, um diretório. Todas as páginas, pessoal, todo site que vocês forem desenvolver, então quando eu falo site, é um conjunto de páginas, pode ser uma página ou um conjunto de páginas. Então, no nosso caso, a nossa primeira página aqui, o nosso Alô Mundo, eu vou colocar dentro da minha pasta Alô Mundo. Então,
um detalhe interessante. Eu posso criar um nome para esse meu site, ou melhor, para essa minha página, o nome que eu quiser. Como, por exemplo, Alô Mundo. O ideal é sempre utilizar letras minúsculas e sem espaço. Então, Alô Mundo. Pronto. Já salvei o meu documento. Vou mudar o título. Então, aqui eu tenho a abertura do título da tag que indica que aqui representa o título do meu site. Ao invés de ser documento sem título, eu vou colocar Alô Mundo. E a tag que finaliza isso daqui. Então pronto, pessoal. A primeira tag que nós vamos aprender aqui, HTML, é a tag que representa um parágrafo. Então, se eu for querer exibir na tela para o usuário a mensagem Alô Mundo, se eu escrever apenas assim, pessoal, e mandar salvar meu documento, o Alô Mundo vai ser exibido para o usuário. Então, vou apertar F12 aqui, que o Dreamweaver já vai fazer com que o navegador abra a página que você está implementando e exiba o resultado dela. Então, olha lá, se vocês olharem a página que nós estamos implementando, aqui em cima o Alô Mundo, que vocês estão vendo aqui, representa o quê? O título da página. É o texto que você colocou entre as tags de abertura e fechamento da tag Title. E o Alô Mundo aqui é o conteúdo da nossa página. Porém, pessoal, isso aqui está errado. Por quê? Eu não posso escrever um texto diretamente dentro do body. Caso eu queira escrever um parágrafo em uma página HTML, eu preciso informar que esse texto representa um parágrafo. Como? Colocando a tag P. Olha lá. A tag P, pessoal, serve para indicar que esse texto representa o quê? Um parágrafo. Então aqui, Alô Mundo. Vou colocar um outro parágrafo. Primeira aula de HTML. Pronto. Salvei o meu documento. Ao salvar o documento, pessoal, se vocês abrirem o seu navegador e apertar a tecla F5, vocês vão ver o resultado já na tela. Agora está correto o nosso Alô Mundo. Outro recurso interessante, pessoal, do Dreamweaver é o que? É justamente esses botões aqui, ó. Então, na hora de programar uma página HTML, eu posso trabalhar diretamente no código, olha lá, que é o que nós fizemos agora, ou posso clicar em dividir. O que é esse dividir, pessoal? O dividir, ele serve para quê? Você trabalha como se isso aqui fosse um Word. Como um Word. Se eu clicar desse lado, ó, que é a parte visual, vou dar um Enter, automaticamente ele vai escrever para mim o comando. Como? Então aqui, ó, teste para criar um novo parágrafo. Enter. Se eu clicar desse lado aqui, ó, que ele não atualizou ainda a tela, olha lá o que ele fez. Automaticamente ele falou que esse texto que você escreveu aqui era um parágrafo. Então ele facilita a sua vida. Fazendo o quê? Você escreve, ou melhor, você programa de maneira visual e ele gera o código-fonte para você. Mas isso não é muito interessante, pessoal. É interessante que vocês compreendam e entendam os comandos HTML. Então aqui, o que nós vamos fazer? Além da parte do dividir, pessoal, eu tenho o design, que ele mostra só a parte visual da codificação, e tem esse botão dinâmica aqui, ó, que ele faz o quê? É como se ele transformasse o seu editor em um navegador. Você já consegue visualizar o resultado, como ele ficaria no seu navegador. Então, por hoje é só isso. Na nossa próxima aula, nós vamos melhorar esse Alô Mundo
aprendendo outras tags, inclusive trabalhando com imagens. Quem gostou, dê um like, pessoal, e compartilhe. Até a próxima.